Oi. Foi? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu sou coordenadora do NEP, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fanfic. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fandom furry. Um pouquinho, entre aspas, já explico por quê. Mas antes de falar um pouquinho, eu queria saber se vocês conhecem o que é furry. Alguém conhece, tem noção? Ou o que conhece? Eu vou começar por aqui porque eu quero que vocês falem, porque é muito importante saber da opinião externa antes de vocês até desconstruírem essa opinião que vocês já criaram, talvez por mídias, talvez por redes sociais, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês conhecem? Eu adoro a cara de Desculpa. Pensando aqui numa resposta. Tá. Pode ser bem espontâneo, não tem certo e errado, tá? Não existe certo e errado, é o que você conhece. O furry eu conheço, depois bastante procurei do assunto, sei no que consiste, né, o lado bom da comunidade furry, só que eu nunca entrei muito dentro dela mesmo. Entendi. Mais alguém? Comentário? Senão eu não vou partir. Olá! Senão eu vou partir para a explicação, porque é aquilo. A comunidade furry, ela tem uma fama, mas ela tem essa fama por um motivo muito específico, por pessoas muito específicas, assim como tem fandoms que são maravilhosos, mas a gente sabe que tem as pessoas que surgem um fandom. Então, vou explicar mais ou menos pra vocês a história do fandom furry e o porquê que ele tem essa má reputação de hoje em dia. Mas por que eu queria ouvir opiniões externas? Exatamente pra gente poder ir além dos estereótipos de furry. Então, pra começar, primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho dos tópicos. Eu vou explicar o que é furry e o que é furry como identidade, porque são coisas completamente diferentes, vocês vão entender até pela minha história, então vocês vão entender um pouquinho. O que são os estereótipos de furry e o porquê que eles estão dentro da sociedade. Eu vou passar também alguns trechos da história do furry de um documentário, eu vou deixar depois o nome pra vocês. É um documentário de 1h50, que assim, gente, é um filme maravilhoso que explica a história do furry, de onde ele surgiu nos Estados Unidos e o porquê que ele se massificou tanto. Vou desmistificar também um pouco dessas estereotipias que as pessoas colocaram nos furries e também os preconceitos e o porquê que eles surgiram. E vou discutir aqui, bater um papinho com vocês sobre comunidades furries conhecidas e amadas e o porquê que elas são amadas. E também eu vou falar uma coisa, todo mundo é furry, só não quer assumir. Tá? Então a gente vai partir desse pressuposto. Então, primeiro de tudo, o que é um furry? A expressão furry, ela vem do inglês de fofinho, peludo. Normalmente a gente associa essa palavra a animaizinhos fofinhos, bonitinhos, gatinhos, enfim, coisas que são peludas. Mas na comunidade furry não é necessariamente relacionado somente a pelos, tá? Existem diversos tipos de furries que são baseados, por exemplo, em alienígenas, em bichos alienígenas. Então, por exemplo, até o próprio axolote. Então, assim, axolote não tem pelos, ele tem algumas guelras assim pra fora. Mas é furry porque normalmente a maioria das roupas são feitas de pelúcia. Então tem muita relação com isso, mas também é relacionado a animais antropomórficos. O que isso significa? Antropomorfia é quando você pega um animal que normalmente não tem nenhum tipo de característica humana dentro dele, mas você transforma ele e coloca uma característica humana. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Kung Fu Panda. Vocês veem que o panda, do Kung Fu Panda, ele é um panda comum, mas ele tem características de seres humanos. Ele anda nos 2 pés, ele fala, ele luta karatê, ou ele luta Kung Fu. Então, tipo assim, são características muito humanas, mas colocadas dentro de um animal. Então, é isso que caracteriza o furry, é exatamente você pegar esse animal e transformar, entre aspas, ele em ser humano, que na verdade é em animal antropomórfico. Tá bom? E aí a gente tem algumas discussões sobre o conceito de furry e um, entre aspas, significado correto, tá? Mas, se a gente olhar assim, não existe o certo e errado. Existem, na verdade, diversas coisas que acontecem dentro do fandom e que servem para poder definir o fandom furry e que, na verdade, ele é multifacetado. A gente não tem como dizer que, tipo, só é furry quem gosta de animalzinho fofinho. Não é bem assim que funciona. E aí, vocês vão entender um pouquinho mais conforme a gente for conversando. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o furry como identidade e o porquê que isso é importante. A maioria das pessoas que se autodenominam furry, na verdade, elas se colocam como pessoas que gostam de assistir ou consumir coisas que possuem esses animais, que é o meu caso, e que é isso que eu queria explicar pra vocês, a diferença principal.
Existem pessoas que, por exemplo, assim como eu, adoram consumir conteúdo que possuem animais antropomorfizados como característica principal, assim, o personagem principal. Como, por exemplo, eu adoro assistir os filmes da Disney em que, por exemplo, Bambi, gente, Bambi é um dos meus filmes preferidos e que, assim, tem uma antropomorfização, não 100%, tá? Quando eu falo não 100% é porque ele não é bípede, ele não é colocado como com características de ser humano mesmo, mas, assim, acontece de ter ali falas, animais que falam, é um conto feito de uma forma muito humanizada, com sentimentos muito humanos. Então isso está muito relacionado à identidade furry e são pessoas assim como eu que gostam de consumir conteúdo que tenham animais antropomorfizados como centro, como personagens dessas histórias. Mas tem um outro lado que também são as pessoas que se vestem como furries. E aí que tá, eles utilizam o furry como uma identidade, como se fosse uma outra pele deles, sabe? Não é só um personagem que o representa, é também essa forma dele se desprender de quem ele é, se desprender da forma humana dele e ter uma forma animal que o representa como ele realmente é. Assim como, por exemplo, isso está muito atrelado à questão de gênero e de autoidentidade. É da pessoa se reconhecer e se desatrelar da humanização dela, da parte humana dela, tá? E aí, ao contrário de como o furry é retratado na cultura popular, a mídia de massa normalmente traz esse significado um pouco mais obscuro pro furry, mas não é isso que realmente acontece. Na verdade, esse interesse de furry, como eu disse, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que adoram, como eu, assistir um filme que tenha um animal antropomorfizado como personagem principal. Tem outras pessoas que se vestem como esse animal e abraçam essa característica desse animal em si. Então vivem com a roupa, colocam a orelha, colocam a patinha, colocam na verdade a roupa inteira às vezes e saem por aí. Essa é a identidade deles. E não é tão relacionado assim com só gosto, também é relacionado com o que a pessoa é. Então, o interesse no fandom furry, na verdade, ele é muito amplo. E cada furry vai ser de um jeito específico do seu jeito. Então, por exemplo, assim como eu sou um furry de consumo, existem pessoas que na verdade são furries de identidade. Então, essa é a principal diferença dentro da comunidade furry, tá? E só pra dar assim um breve background, basicamente os furries, né, essa comunidade furry iniciou nos anos de 1980, mais ou menos nos Estados Unidos, tá? E eles foram muito inspirados por HQs. Vou mostrar pra vocês aqui uma HQ que foi ela que basicamente é a vovó dos furries, vamos dizer assim. Opa! Ai, que bonitinho, né? HQ. Eu sempre esqueço de botar HQ. É isso mesmo? Deixa eu ver se vai aparecer agora. Essa aqui. Não, essa outra. Basicamente essa daqui é a HQ que deu início a essa questão da antropomorfização, porque em 1980 tinham muitas HQs que estavam sendo comercializadas que tinham como personagens principais animais, mas eles eram tratados como animais. Aqui não, aqui já tem a antropomorfização, acho que eu tô toda. A antropomorfização dos animais, que é essa característica. Pô, vou pegar isso aqui é um rato, tá? Vou pegar esse rato, vou colocar ele bípede, andando pelos dois pés, e vou colocar ele como super-herói. É isso, essa é dessa edição, tá? Mas dentro dessa história do Funny Animals não tem só esse personagem principal, tem outros também. E aí, basicamente, foi baseado nisso que começaram a surgir diversos fandoms que começaram a gostar de ver esses animais antropomorfizados. E aí as pessoas começaram a falar, poxa, eu gosto disso, por que eu não me visto como eles? Por que eu não pego e crio uma roupa, sabe, que vai me representar? Eu não me sinto representada como ser humano, então deixa eu me representar como um animal, ou como a minha identidade furry. E aí começou a surgir, né, a partir de 1980, essa comunidade que foi se espalhando pelos Estados Unidos, tá? E aí isso começou a ser disseminado dentro, na verdade, de várias palestras e de vários eventos que aconteciam da área do HQ. Então era tudo mais ou menos referenciado e relacionado à HQ, só que começou a se desprender muito, e se desprendeu tanto que as art tallies, que eram as galerias de arte que tinha, que os artistas faziam desenho e iam vender, começaram a
vê, cara, tá muito à parte das HQs, tá muito fora do que normalmente a gente bota de super-herói. Vamos separar? E aí começaram a fazer os eventos furries de verdade. E o primeiro evento furry, se eu não me engano, aconteceu em Boston, em 1980. Então começou a surgir ali um pouquinho depois acho que foi em dezembro. Foi novembro, dezembro de 1980, começou a surgir essas conferências furry, onde as pessoas não só iam fantasiadas, tá, com as suas personas, mas também eles iam levar a sua arte, vender a sua arte, seus desenhos. Tudo que eles gostavam daquilo, tinha gente que fazia prints enormes, assim, gente. Nesse documentário tem eles imprimindo coisas assim enormes, pôsteres lindos, fazendo à mão os pôsteres e levando pra vender. Exatamente porque era um fandom que vivia pelo fandom. Então não tinha um personagem específico que era vendido, por isso que eu boto fandom entre aspas, porque a gente chama de fandom porque é uma comunidade de fãs. A gente tem mais lugar pra sentar aqui, tá? Não fica sentado aí no chão não, tem cadeira espalhada. Então a gente não pode chamar de fandom como tipo assim, eu faço parte do ARMY, por exemplo, que é o fandom do BTS, porque não tem um nome, a gente chama de furry porque são pessoas que gostam desses animais antropomorfizados ou que se consideram esses animais antropomorfizados. Então, por isso que o entre aspas do fandom, tá? E aí meio que surgiu essa comunidade de fãs que abraçavam esses animais antropomorfizados e mesmo sem ter um personagem central, porque esse personagem do Funny Animals, ele não era assim, meu Deus, o personagem que a gente vai se basear. Não, eles começaram a criar outras coisas. Tem, inclusive, nesse documentário, uma pessoa que começou a criar um desenho, fez o desenho da roupinha que ele queria utilizar, do furry dele, e ele falou, cara, é isso, eu não quero atrelado a uma arte, a uma obra já previamente feita, eu quero trazer algo novo, algo diferente que não existe. Então, agora, pra dar mais ou menos assim uma base para vocês do que acontecia, eu vou mostrar para vocês o trecho do documentário que fala muito sobre isso. Deixa eu só pegar aqui. É o 23 e 15. Esse aqui. Que vai explicar um pouquinho para vocês sobre o que é um furry, tá? Eu vou tentar ver se tem legenda em português. Espero que tem. Tá. Porque senão eu ia ter que deixar em inglês e aí depois qualquer coisa explicar. Beleza. A persona is someone's character. Desculpa, eu não esqueci de falar pra vocês, mas essas pessoas furry que possuem a identidade furry se chamam personas, tá? Porque são, na verdade, personas, só que em forma de furry, tá? Só pra explicar. That may be how they see themselves. It may be an aspirational character, what they wish they were or would like to become. As an artist, it involves kind of getting inside their head and figuring out what is it that their persona is saying. Who is this person and what part of this human is this furry character, this persona that you're designing? When you can figure that out and you show them the final piece of art and they're like, oh my gosh, that's perfect. That's just like the greatest thing in the world. Because a lot of people, their furry character is the better version of them. This would be me if I didn't have these problems or these things. This is the best of me. Because everyone likes to think of animals as being more pure and more innocent and stuff like that. Because humans can do pretty dark things. Granted, so do animals in the real world, but when it came to that, this is fantasy. At least that's how I always interpreted it. Aí tá vendo? Não sei pra vocês. Esse é mais atual, tá vendo assim? Tem bastante, basicamente. Of their personas. We started getting together discussion groups. What is your persona? My earliest character was a kangaroo named White Death because I was 13 and I was super edgy. I chose a husky. They were always my favorite dog, and the personality-wise of a husky is basically me. I really like border collies because they're super smart, and then I was like, but I need to be ferocious like a wolf. There's a border collie wolf character. His name was Kyle, and I had stolen the name from an exchange student that was at my school.
I think people join furry because of how encouraging it is of exploring yourself, understanding yourself, and expressing it. I've been drawing for as long as I can remember. I just picked it up as a kid and didn't really stop. I'd say I identify a lot with birds. I'm pretty quiet and a little bit shy or flighty. I deal with social anxiety and things like that. I feel like I have 1 foot in the furry fandom and 1 foot in fantasy illustration. There is a humanness that you can impart to animals or dragons or anything like that, where there's that ability to relate to what you're seeing, even though what you're seeing is fantastical. And I think that's... Bom, parar por aqui por enquanto. Então, como vocês puderam ver, são pessoas que realmente se identificam com aquilo. São pessoas que realmente se identificam não só com animais, vocês podem tirar daqui, tá, gente? Botar pra mim, não tem problema não. São pessoas que realmente se identificam não com animais. Pai, eu não sou um animal. Ele sabe, ele tem noção de que ele não é um animal. Mas ao mesmo tempo ele se identifica com aquilo porque ele quer fugir de alguma realidade. Seja de algum problema psiquiátrico, psicológico que a pessoa tenha, seja de algum problema mesmo com o seu próprio corpo. Assim como pessoas trans lidam com a dismorfia corporal, os furries também sofrem disso. Às vezes são até pessoas trans que não têm noção de que são trans e ainda assim eles se identificam com aquele animal exatamente. Cara, eu não queria ter peitos. Poxa, eu posso fazer um animal que não tem peitos e eu vou ser esse animal. Vocês entendem? Então tem essa coisa da identificação. E é exatamente essa questão que eles falaram. É uma visão pura, animais são puros. Óbvio, eles fazem coisas ruins, mas é aquilo. É fantasia, então vamos desatrelar um pouquinho dessa visão feroz ou até mesmo irracional que os animais têm. Vamos transformar eles nessa característica boa e tirar um pouquinho dessa humanidade ruim que a gente já vivencia da sociedade, sabe? Então é muito bonito. E só pra explicar pra vocês uma coisa que eu não sei, eu esqueci. Um dos primeiros furries que existiram, que na verdade são os vovós, a gente chama de vovós do furry, é o Rod Riley e o Mark Merlino. Eles são, inclusive, entrevistados aqui no comecinho, ó. Esse aqui é o Rod. Deixa eu só mostrar pra vocês. Esse senhorzinho aqui é o Rod. Ele, basicamente, assim, fundou o furry junto com o marido dele, que infelizmente veio a falecer no começo desse ano, que era o Mark Merlino. Eles basicamente começaram a fundar essas convenções furries que aconteciam lá nos Estados Unidos. Eles participaram dessa primeira convenção furry que aconteceu em Boston em 1980. Então eles são assim, se vocês verem o documentário inteiro, é todo mundo elogiando eles, porque foram eles que deram esse pontapé inicial nos Estados Unidos para a comunidade no geral e também abriram portas para as pessoas se sentirem representadas. Então, só voltando um pouquinho para os slides, para vocês entenderem que realmente essa parte identitária está muito, muito, muito conectada com a comunidade furry. É assim, uma das coisas mais importantes é como a gente se vê, sabe? Por exemplo, eu não tenho uma fursona, eu nunca parei para fazer porque é aquilo. Eu gosto de consumir, mas se eu fosse fazer, eu tenho certeza absoluta que eu seria um gatinho, por exemplo. Eu seria uma gatinha porque eu sou muito tímida, mas ao mesmo tempo, quando eu quero sair e ser bem extrovertida, eu consigo. É assim como gatos. Gatos, eles dão atenção e querem a atenção de quem eles querem, na hora que eles querem. Um pouquinho assim. Então, assim, é exatamente você se identificar, fazer algo que você se identifique. E aí, também, tem a parte de furry que realmente acredita que ele é um ser zoantropomórfico. Zoantropomórfico. Nunca consigo falar essa palavra. Tem pessoas que realmente se sentem essas pessoas que eles se vestem, sabe? Não é só uma personalidade à parte. É realmente o ser que ele é. Não é um alter ego, sabe? Então, tem pessoas que realmente acham que estão presos fisicamente num corpo humano, mas que na verdade eles não são aquilo. E isso está muito relacionado com a teriotropia. Ai, tá muito difícil falar isso. A teriantropia, ela é uma forte ligação entre humanos e animais. Então tem muitos deles até que acham que eles têm um laço mental, algo muito importante com os animais, e que eles, na verdade, também são animais que estão presos no corpo humano. Então eles vivem essa identidade furry exatamente para poder
fugir dessa característica humana que pra eles, muitos deles é considerado ruim. Exatamente porque tem essa coisa de o ser humano é mau, nasceu da maldade, e aí muitos deles querem se tornar animais ou ser mais próximos de animais exatamente pra fugir dessa realidade ruim do ser humano, tá? E aí, nem todas as fursonas, como descrito ali, nem todas as fursonas são consideradas algo como uma realidade. Alguns furries apenas consideram essas fursonas como um avatar de interação, que é o que acontece até na maioria, tipo, dos vlogs, na maioria dos blogs hoje em dia, no Tumblr, no Twitter, a maioria deles, na verdade, não se identifica como um animal ou como esse ser zoantropomórfico, mas também se considera um alter ego mesmo. Coloca ali como, esse aqui é meu perfil, esse aqui é o meu nome na internet, eu sou isso aqui, mas na vida real eu sou outra coisa. Tanto que, gente, existem, nesse documentário tem pessoas que são assim, advogados, assim, super alto escalão, trabalha até às vezes pro governo, tem um deles que trabalha pro governo, e aí, tipo assim, ele é um furry. E é isso, é uma coisa assim, completamente à parte da vida pessoal daquela pessoa, tá? E como eu falei, algumas pessoas se referem a essas pessoas como furries, como os verdadeiros furries da vida real. E assim, gente, a gente não pode dizer que isso é correto, sabe? Não existe essa caracterização verdadeira de furry. Furry é furry independente de você se considerar um furry real, esse ser, ou como puramente você gostar de algo que utiliza dessa visão antropomórfica do animal para poder produzir conteúdo, sabe? Não diferencia. Furry é furry independente de como você se vê dentro da comunidade. E aí a gente chega na parte dos estereótipos, que é uma coisa muito chata, que foi como eu falei no começo, tem algumas pessoas, muita gente chegou depois, mas antes de começar eu perguntei o que conheciam de furry, quem tava aqui, o que conhecia de furry. E agora, tem uns estereótipos aqui, como por exemplo, hobby sexual, acreditam ser animais, zoofilia e homofobia e preconceito. Vou começar com o hobby sexual, porque esse é um dos principais e que na verdade surgiu de um caso muito específico lá nos Estados Unidos, que foi um episódio de Criminal Minds, se eu não me engano, ou foi Law and Order, foi um desses aí de casos policiais e etc., que tratou, acho que foi de um evento furry que aconteceu e que estava tendo, como é que eu posso explicar? Uma orgia, vamos dizer assim. Tava tendo uma orgia nesse episódio e aí eles estavam tratando como algo muito ruim. Gente, literalmente acabaram com o fandom furry e mostrando que, na verdade, as pessoas que gostam desse tipo de hobby usam isso, na verdade, como um hobby sexual, para transpor os seus desejos físicos dentro de características de animais. E assim, isso não foi bem recebido, obviamente, pelos Estados Unidos, tanto que lá eles são extremamente bullyingados por isso. Extremamente. Pessoas furry, assim, andam literalmente nas sombras nas redes sociais, exatamente porque as pessoas julgam muito lá, porque literalmente colocaram nos jornais pedaços desses episódios, assim, falando que furry era horrível, sabe? Foi uma das principais manchetes, tipo, furry é do mal. Foi uma das principais manchetes, essa que foi na época, acho que foi em 2002 isso. Foi assim, gente, muito grande e foi algo muito triste, porque na verdade eles pegaram algo que realmente acontece, gente. Tem gente que realmente utiliza dessa imagem furry pra satisfazer de desejos sexuais, mas é aquilo, gente. É algo completamente desatrelado da comunidade furry. Na verdade, isso tem muito mais a ver com BDSM do que com furry. Vocês com certeza já viram no Twitter, em alguns lugares, algumas pessoas que realmente colocam um rabinho, bota coleira e começam a andar no chão. Isso é BDSM. Não tem nada a ver com furry. A pessoa só bota a orelhinha e acha, não, eu sou furry. Não, isso não é completamente diferente. Tem toda uma cultura por trás, sabe, que trata dos furries. E isso daí é literalmente relacionado a conteúdo realmente para mais 18. E isso não é algo que deveria ser utilizado no meio da rua. Nenhuma criança ou até mesmo um adulto não deveria estar no meio da rua andando e ver uma pessoa andando de quatro no chão, porque eu sou um animal da minha serva. Não, gente, mas assim que funciona. Então, esses estereótipos aconteceram mais por causa desse caso lá nos Estados Unidos, porque esse episódio ficou muito famoso, porque Law and Order, qualquer um dos dois, acho que foi Law and Order, é muito famoso lá, sabe? É uma série dos anos 90 que realmente cresceu muito. E assim, eles botaram isso como o padrão de furry. E é isso, sendo que não é. Bom, o outro estereótipo é essa coisa de que acredita ser animal. E na verdade não é bem assim como eu mostrei pra vocês. Na verdade são pessoas que realmente têm essa ligação espiritual. Tem pessoas que têm religiões que são muito atreladas a animais. Eu sou
péssima conhecedora de religiões alheias, mas assim, eu sei que, por exemplo, tem lá na Índia a religião de que eles não maltratam vacas. A gente sabe, isso é um conhecimento mais meio que geral, então eu tô usando ele de exemplo. Então, eles nunca vão maltratar a vaca exatamente porque para eles é um animal sagrado. Assim, para os furries também é. São animais que para eles consideram como parte deles, tem essa ligação, então não tem como a gente dizer que eles acreditam ser animais. Na verdade, eles fazem isso para poder se entender. E tá muito mais ligado até a outro tópico que eu vou falar agora, que é o de homofobia e preconceito, porque tem muita ligação com a comunidade LGBTQIAPN+. Então, assim, são pessoas às vezes que não sabem que são homossexuais, são pessoas que não sabem às vezes que são trans, às vezes se encontram dentro de um corpo que não tá se sentindo confortável, não tá bem. Às vezes a pessoa até mesmo tá tentando se conhecer e por isso cria a sua fursona. Então, a pessoa não se sente confortável em quem ela é. E às vezes muitas pessoas se reconhecem como pessoa trans, como pessoa até homem gay, mulher lésbica, bissexual e etc, por causa da fursona. Então, acaba conhecendo outras pessoas, às vezes, por exemplo, tem um caso, se eu não me engano, nesse documentário também, que trata de uma menina que veio do interior. Ela se achava estranha porque ela gostava de mulheres. E aí, o que aconteceu? Ela começou a sair da cidade pequenininha que ela morava, começou a ir pra parte mais central dos Estados Unidos, lá, não lembro o estado agora. Mas assim, ela começou a ir pra parte mais central da cidade dela. E ela conheceu outras pessoas por causa da comunidade furry. E ela começou a entender, cara, não é errado. Eu não tenho nenhum problema em gostar de uma outra mulher. E eu posso também ser essa fursona que eu criei. Então, isso cria liberdade. Tem pessoas que criam a fursona pra se libertar das amarras. Então, isso também vai contra esse estereótipo de homofobia e preconceito, tá? Porque a comunidade furry, na verdade, é muito ligada à comunidade LGBTQIAPN+, e tem muita gente que é completamente homofóbica com relação a isso. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou uma pessoa hétero, mas eu faço parte da comunidade furry. Então, poxa, o que tem a ver, sabe? Por que você vai atrelar isso como algo ruim? Não é ruim, gente. Pelo amor de Deus, você ser quem você é, você se amar e amar outra pessoa, o que há de ruim nisso, sabe? Então, as pessoas atrelaram muito a isso também por causa desse episódio, como eu falei, porque também tem um casal homossexual que estava coordenando esse episódio não, o evento que aconteceu no episódio. Então, sofreram preconceito e homofobia, né? Pô, cara, representar isso numa série é muito complicado. Então, tudo isso também cresceu por causa da veiculação desse episódio, do aumento de casos até de homofobia aconteceram por causa desse episódio, sabe? Ataque a pessoas que estavam vestidas com a sua fursona na rua aconteceram por causa disso. Então, pra vocês verem o quanto a mídia, ela atua até na própria vida da pessoa, no quanto ela se considera. Assim como acontece com pessoas trans o tempo todo, a gente vê na rua pessoas que são atacadas, um menino que foi atacado no BRT recentemente, porque ele era trans. E aí? Menino trans. Então, assim, são coisas que acontecem que são muito tristes e exatamente o furry vem contra isso, vem contra essa visão antiquada e dolorida, porque é uma ferida que está nessa sociedade. As pessoas não sabem entender a diferença, não sabem aceitar a diferença. Então, o furry vem para exatamente acabar com isso. Tem mais cadeira aqui, tá, gente? Pode pegar. Pode afastar também se vocês não se sentirem confortáveis de ficar na mesa. Ai, gente, é porque tá muito calor, dá pra aqui, fica pra cá. Então, essa parte de homofobia e preconceito também faz muito, muito parte dos estereótipos de furry. E a zoofilia, que aí a gente entra numa situação meio complicada, porque não vou falar pra vocês que não existem. Existem zoófilos que, na verdade, se camuflam de furries pra poder praticar a zoofilia. E isso é muito preocupante. Assim, não é a grande parte, obviamente, mas as pequenas partes, como eu falei pra vocês, que estão inseridas, na verdade, dentro do furry, acabam utilizando da imagem do furry, que na verdade é uma pessoa que tá ali por diversão ou por descoberta e tá tendo que lidar com esse tipo de situação. Então acontece, tá? Recentemente, acho que tem um aninho, assim, mais ou menos, teve um caso de uma pessoa no YouTube que se dizia ser um furry. Ela apresentava a personagem dela, ela desenhava, enfim, fez todo um negócio 3D, ficou bonitão, a pessoa mexia a cara e o bichinho mexia junto. E aí ela começava a falar coisas meio esquisitas e inclusive muitas crianças assistiam o canal dessa pessoa. Agora eu não vou lembrar o nome, acho que eu nem anotei o nome. Mas assim, a pessoa simplesmente começou a falar, eu gosto de fazer coisas com animais. Aí começou a ficar meio preocupante, porque alguns pais começaram a ver os filhos vendo isso e ficaram meio, peraí,
E aí começaram a perceber que na verdade o conteúdo dela mudou. Ela atraiu a comunidade que gostava de furry. Boa parte, inclusive, da comunidade de furry também envolve crianças. Então, ali crianças entre 10, 12, que tá ali começando na internet, começam a ver muito isso, por exemplo, no Tumblr ou no Twitter, e aí começa a consumir canais no YouTube que utilizam de uma fursona para poder falar de diversos assuntos. E aí tem pessoas que se aproveitam disso, tem zoófilos que se aproveitam disso para poder, enfim, dizer o que quer, falar besteira, cometer crime, porque zoofilia é crime. Então, essa mulher começou a falar, tipo, ai não, porque eu gosto de fazer coisas com animais. Alguém viu, obviamente, não sei se foi pai ou se foi, enfim, uma pessoa já da comunidade, e começou a denunciar. Denunciaram em massa, a menina perdeu o canal, mas assim, eu não sei nem se pegaram ela na vida real, eu espero que tenham pego, porque isso mancha a identidade furry. Mancha o que você se reconhece, sabe? É muito triste, porque você tira de uma pessoa a sua própria identidade, tá? E aí, pra desmistificar isso, tem muitos interesses dentro da comunidade furry, que até se vocês conhecerem, vocês podem falar, tem muitas coisas que desmistificam esses estereótipos que foram criados por causa dessas situações midiáticas que aconteceram e também por causa desses pequenos grupos que mancham a comunidade. Então, por exemplo, tem muitos desenhos e jogos que surgiram por causa da comunidade furry. Tem muitos desenhos e jogos, na verdade, que começaram a virar ícones dentro da comunidade furry. Muitas pessoas começam a criar suas fursonas e começam a criar fursuits, que na verdade, gente, é nada mais do que uma pura arte. Sabe o que é a pessoa pegar metros de um tecido felpudo e conseguir trabalhar aquilo? Gente, eu costuro, é difícil você mexer com um negócio tão felpudo. Até mesmo pra fazer crochê é difícil, pode falar. Tem um amigo meu que não pode estar aqui hoje, ele estaria aqui, só que ele teve atendimento para psicólogo, não pode estar aqui. E ele é furry, tipo assim, eu tô acompanhando ele desde o início do ano dele construindo a fursuit dele com basicamente dinheiro de mesada que ele ganha, tipo 100 reais. Cara, caro, não é? É muito caro e assim, é engraçado que é isso que você falou, demora muito tempo, é uma arte. É uma arte. Ele tá fazendo artes na UVA, né, na Universidade Veiga de Almeida, e assim, ele fala, cara, é muito trabalho. É muito trabalho. E não é reconhecido. E não é reconhecido. Porque exatamente é uma comunidade muito fechada. Eu fico muito feliz de ver isso aqui muito cheio e ver o interesse, na verdade, não só por fazer parte da comunidade, porque eu não duvido que tenham pessoas aqui que fazem parte. Ai, desculpa. Só pensar. Assim, eu tenho conhecimento de que tem pessoas aqui que realmente tem fursona, às vezes, na internet, se consideram parte da fursona deles, são a sua fursona, tem essa coisa mais espiritual ligada. Mas eu sei também que tem pessoas que estão aqui por curiosidade, por não conhecerem. Gente, o que tem que conhecer? Vem conhecer mesmo. Eu fico muito feliz disso aqui tá cheio. Eu fico triste de saber que o amigo dele não pôde vir, porque eu sei o quanto é importante ter essa representatividade. Exatamente porque eu catei em muito lugar, muita entrevista, muita coisa pra poder falar sobre isso. Porque pra vocês terem ideia, eu era furry, eu era chamada de furry pelas minhas amigas, mas eu não fazia ideia do background. Eu fui fazer ideia do background tem o quê? 1 ano e meio. E eu fiquei, cara, que loucura, olha que doido, eu faço parte dessa comunidade que eu não fazia nem a mínima ideia que existia. E aí eu comecei a interagir no Discord, comecei a interagir no Twitter também. Infelizmente eu fiquei 1 mês sem falar com a maioria das pessoas que eu conhecia. Mas assim, é muito interessante exatamente porque dá essa abertura. Poxa, seria muito legal se ele estivesse aqui, cara, eu queria muito ver o que ele tá fazendo. Porque é uma arte, literalmente, não só a costura e tal, mas você construir o seu próprio personagem. Tem muita gente que quando vai construir a sua fursuit, eles desenham, né? Então assim, fazem uns croquis maravilhosos e eu fico assim, gente, eu nunca teria talento pra isso. E é muito legal, porque realmente dá esse espaço pra pessoa praticar aquilo que ela ama, praticar a sua arte. Como eu tava falando, desenhos e jogos, tem muitos animes hoje em dia que estão utilizando seres antropomórficos, então é muito interessante também. A parte espiritual, como eu falei pra vocês, tem muitas pessoas e tem algumas religiões também que são muito ligadas a animais, então muitos dos furries também fazem parte dessa ligação espiritual com animais, como eu falei pra vocês, da teriantropia, né? Então também é um lado muito, muito bom dos furries. Eu tenho que ficar de olho no horário. Ah tá, não, eu tenho tempo, tá. E tem também essa questão da arte e criatividade, que também está muito relacionada não só a desenhos, mas também relacionada a essa parte de vestuário. Como vocês viram, né, tem muitas artes, muita pessoa que tipo assim, vai vender a sua arte. Por exemplo, eu fui recentemente num evento de K-pop e tinha alguns desenhos, tá, de seres antropomórficos dos bichinhos que criam para cada um dos grupos K-pop. Eu acho isso muito bonitinho, inclusive eu vi no Bang-chan. Exatamente. Isso que você pensou.
Ah, poxa, qual é o problema? Qual é o nome do bichinho do Bang-chan mesmo? Aquele porco... O porco... O porco é o do Tianbin. Desculpa, do Tianbin. É do Eki. O do Eki. Isso, o do Eki. Eu vi o do Bang-chan, meio rosca siberiana, não vamos falar disso. E vi um do Tianbin que, tipo assim, tava muito bonitinho, mas tava fofinho, não estava bombadão como ele é, tá? Então, tipo assim, tem muita coisa ligada a isso que eu acho assim, é maravilhoso, porque dá uma liberdade artística, porque às vezes, pessoas da EBA, levantem a mão. Nossa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Quando vocês vão criar algum desenho, alguma coisa, principalmente relacionada a animais, vocês tiram muito da cabeça de vocês, ou vocês usam algum personagem como base? Depende. Mas, tipo assim, quando é algo mais, eu quero desenhar aqui agora, é da cabeça, na maior parte das vezes, não é? Então, exatamente isso, é você usar da sua criatividade, poxa, não quero fazer só um gato normal dessa vez. Se eu fizer um gato aqui misturado com um dragão e fazer uma coisa mais humana, vamos lá, vamos ver o que vai sair disso. E foi exatamente o que a gente estava vendo aqui enquanto estava passando. Teve um aqui que estava sendo construído, vou ter que voltar pra lá. O do husky do lobo. Cara, sei lá, aqui, olha. A pessoa tava desenhando e tava saindo um negócio muito maneiro. Acho que era aqui. Era um bode com um dragão, com muita coisa misturada. Aí, obviamente, a gente caracterizaria isso como um dragão, mas tem chifre de bode. Então, assim, você realmente misturar aquilo que você quer pra se representar. Então, é bem legal. E como eu falei pra vocês, tem essa questão da sexualidade. Como eu falei, muitas pessoas que estão na comunidade furry se reconhecem como pessoa trans, às vezes, na maioria das vezes, cara, eu conheço muita pessoa que se descobriu trans por causa da comunidade furry, pessoas que se descobriram homossexuais por causa da comunidade furry, então, pessoas que na verdade até descobriram que não gosta de nada, que quer ficar sozinho e que é ali, quero ficar de boa na minha, e é isso, a pessoa se reconhece dentro da comunidade, então desmistifica tudo aquilo que foi construído, sabe, antes por outras pessoas. E aí, a gente chega pra melhor parte. Quer comentar um pouquinho sobre fandom furry e falar um pouquinho também sobre a questão que eu comentei pra vocês. Então, e falar um pouquinho pra vocês, deixa eu chegar só pra cá. Deixa eu pegar aqui. E falar um pouquinho também sobre algumas coisas que têm acontecido recentemente no TikTok e que também tem acontecido, na verdade, na cultura pop no geral. Que ai, que nervosa. Que é também essa questão de como o furry tá em alta, mas ninguém quer aceitar que é furry. Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês estão vendo muito no TikTok esse Smash the Cake, não estão? Tipo, hear me out e coloca um personagem. Exatamente. Tem muitas threads que a galera tá fazendo, inclusive eu tenho uma colega que as meninas apaixonadas no Diego do Era do Gelo. Todo vídeo de Smash the Cake tem o Diego. Todo Smash the Cake tem o Diego. Todo Smash the Cake tem os personagens do Zootopia. Então assim, são pessoas que, gente, a pessoa nem sabe que é furry, mas é furry porque tava gostando de um animal antropomórfico. Às vezes a gente fica assim, eu fiquei assistindo vários no TikTok, porque tudo furry não tá sabendo dizer. Então assim, esses são os fandoms, óbvio, a maioria de vocês reconhecem, todos que estão ali. Mas eu queria falar um pouquinho especificamente sobre como eles entraram, assim, na comunidade furry. Eu queria ouvir de experiências também, quais foram os fandoms, assim, quem obviamente já se considera furry ou agora entende que é furry. Falar assim, poxa, esse aqui era o fandom que eu mais gostava, esse aqui que me inspirou, ou esse aqui é o que eu mais gosto, eu queria ouvir de vocês também. Mas eu queria também falar que esses daqui, tá cada um num nicho, então eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Eu vou começar daqui que eu tô mais perto. Aqui a gente tem o Fred do Five Nights at Freddy's. Sim, é um ser antropomórfico qualquer, mas que também meio robô, né? Então é um curso que está colocado dentro dessa franquia Five Nights at Freddy's. Eu vejo muita gente que gosta, assim, eu não sou muito fã de coisas de terror, então não vou saber falar muito porque eu não acompanho. Mas assim, ele é um ser antropomórfico, quem gosta disso é furry sim, tá? Então me desculpa aí te decepcionar se você achava que você não era, você é, tá? Pode falar. Não, eu queria comentar que eu acompanho muito a franquia há um tempo, porque eu vi um vídeo de 3 horas do Core, eu acho que isso daí já me faz parte da coisa. Grande vídeo esse. Foi realmente 3 horas comendo coisa, estudando e o Core lá no fundo. Mas uma coisa que eu vejo muito de FNAF quando eu era um pouco mais próxima do fandom, na época que não tinha 3.000 teorias e um vídeo de 3 horas de Core,
Eu acho que um dos mais famosos era tipo o Foxy. O Foxy é tipo Foxy. muito famoso. Verdade. Dentro. Ele é um. Isso que eu ia falar. Exatamente. Eu só usei a imagem dele porque todo mundo iria reconhecer. Porque tem algumas pessoas que não conhecem, que podem não conhecer o Foxy, eu tenho medo de botar. Mas assim, realmente, gente, o Foxy é assim. Assim, eu vou falar pra vocês, a maior parte dos personagens que trazem as pessoas pro furry são realmente esses animais tipo tigre, gato, raposa, tudo relacionado a esses animais felinos, tá? Mas tem pessoas que também gostam de outros, então é muito amplo, mas assim, os principais que trazem pra comunidade furry são felinos, pode falar. O Looney Tunes, especialmente o Looney Tunes Show, que é mais recente, que eles têm, assim, realmente uma vida, também é, não é? Também é. A gente pode falar isso até dos filmes, eu ia botar aqui, mas eu não tinha espaço, tipo de coisa. Mas assim, se vocês forem até utilizar aquele filme do Looney Tunes que saiu com aqueles jogadores de basquete, que tem uns dois, eu nunca lembro o nome. Space Jam. Gente, puro furry. É os personagens Eu adoro as pessoas que reclamam tanto sobre a comunidade furry, que são apaixonados na Lola Bunny. Exatamente, cara, é muito doido. A Lola Bunny, assim gente, eu sou de 1999, eu peguei no finalzinho dos anos 90, eu ainda era muito criança, mas eu peguei muitas minhas irmãs em casa, tipo, com coisas do Space Jam guardadas, com blusa como é o nome dela? A Lola Bunny. Eu sempre, tipo assim, via elas tendo coisas da Lola Bunny, e os meninos na escola dela sempre muito apaixonados pela Lola Bunny, e eu ficava, cara, que esquisito, né? Depois que eu cresci, eu parei pra pensar, eu falei, olha só, tá vendo? Eles sexualizavam, tipo, completamente a personagem. Eu falava, caraca, queria pegar uma Lola Bunny. Tipo, eu ficava, gente, que bizarro. É exatamente essa questão da sexualização do furry. Tadinha, a pessoa não pode nem ter um personagem antropomórfico que já tá sexualizando. No universo também tem pessoas. E tem pessoas. Tem pessoas que se apaixonam pelos personagens. A Jessica Rabbit, exatamente. O Franzino, exatamente. A fera. Então, esse era o que eu ia colocar, porque é o meu grande hiperfoco. Mas assim, é o meu grande hiperfoco da comunidade furry, é exatamente a fera, porque foi o primeiro personagem assim que eu amei. E assim, querendo ou não, gente, olha só, quem assistiu aqui a Bela e a Fera sabe que a Bela ficou decepcionada quando ele ganhou o Grand Tequeno. A cara de decepção dela no desenho, eu não sei nem como eles não tiraram aquela decepção da cara dela, porque, gente, ela tava decepcionada. E assim, até pra mim, eu criança, eu fiquei tipo, por que volta? Ele virou uma twink, que droga! Fingiu que gostoso com uma twink. Poxa, eu fiquei muito depressiva quando isso aconteceu. E outra, dos príncipes da Disney, ele é o mais feio. Ele é o mais feio. Ele tinha tanto potencial. Exatamente. Poxa, então assim, isso estraga até a experiência de ver o filme. Como é que pode a gente gostar? Em compensação, você vê a Tiana como navio e vira um príncipe. Exatamente. Então a cara dela não muda. Ela continua um gostoso. Exatamente. Ela não gostava muito dele quando ele era sapo? Não. Mas, como humano, tava gostando não. Agora chegando na Bela e a Fera, tadinha, a fera ficou toda tronchada, ficou feia. Então, tipo assim, eu quando eu era criança eu achava isso errado, tá? Quando eu era criança eu ficava, ai não, eu não posso achar ele bonito. Eu ficava, cara, eu tô muito errado em achar ele bonito. E morria, passava. Até que eu cresci, eu falei, não, cara, realmente ele era bonito. Eu tava dando, inclusive, o motivo pelo qual essa palestra chegou à vida foi exatamente porque eu estava conversando com a Júlia, que inclusive estava assistindo. Beijo, amiga, obrigada pelo comentário. Ela me mandou mensagem falando, amiga, sua apresentação tá perfeita, obrigada. Ela simplesmente chegou pra mim e eu tava conversando com ela, eu falei, amiga, por que a fera virou humano? Aí ela, cara, você precisa fazer uma apresentação sobre furry, cara, por favor. Eu falei, pois é, porque exatamente traz essa decepção. Porque as pessoas eram furries e nem sabiam. Olha só, eu com 6 anos sendo furry, não fazia nem ideia. Então, enfim, como a gente estava falando, de FNAF realmente veio essa coisa do Foxy, e o Foxy ficou muito famoso dentro da comunidade furry, foi o que emergiu dentro de FNAF a questão do furry. A gente vem pra Sonic. O cheiro. Então, nós pessoas neurodivergentes aí, gente, a gente sabe o quanto o Sonic é um grande hiperfoco nosso. Tá vindo do Shadow aí. Tá vindo o Shadow aí. Hoje eu não sou pessoas... Pois é. Nós pessoas neurodivergentes sabemos o quanto Sonic faz parte da nossa vida desde criança. Assim, não tanto da minha, porque da minha o que mais fez parte foi, tipo, My Little Pony e assim, outros desenhos que não tinha tanto animais antropomórficos, mas isso aqui foi um pouco parte ali dos meus 13, 14 anos. E tipo assim, cara, ele é um ouriço.
ele tá humanizado. Então sim, é furry também. Para de ficar com medo, começa a aceitar, porque realmente as pessoas da comunidade furry abraçaram muito o Sonic. E assim, uma das carinhas principais assim, pra galera que começa a entrar no mundo furry é porque começou com o Sonic. Pelo menos a maioria, assim, que eu conheço de 2008 pra cá, de 2005 pra cá, começou com o Sonic, tá? A maioria deles. Bom, Zootopia, exemplo recente, nossa gente, tem que foi 2019. 16. Pior ainda. Eu tô muito perdida no tempo. Gente, pra mim não é 2024, tá? Estamos presos em 2021. Que eu ouvi, mas enfim. Então, um exemplo um pouco mais recente aí de 2016. E tipo assim, gente, isso foi um boom muito grande, porque as pessoas começaram a se apaixonar por esse homem, essa roupa assim. As pessoas começaram a gostar muito. E assim, foi um boom muito grande em 2016 esse filme. Na época, eu não assisti. Eu assisti um pouco depois, uns 2 anos, 3 anos depois. E foi quando eu comecei a realmente gostar desse filme. Eu ficava assistindo toda hora, mas eu gostava mais da preguicinha que ficava falando lento. Eu reassisto aquela cena diversas vezes. Então, assim, é um outro fandom, né? Que é o fandom de Zootopia, que também faz parte do fandom furry. Então, é um fandom muito interessante ali pra se trabalhar, pra se conversar sobre. Passando agora, voltando um pouquinho pra cá. A gente tem a Era do Gelo, que assim, é um dos meus filmes preferidos da infância. Eu não botei aqui, eu devia ter botado, eu esqueci de botar, mas tem também Nemo, gente. Antes de comentar sobre isso, tem Nemo. Nemo é o meu filme da vida, quando eu puder reassistir, eu tô reassistindo, é o meu filme preferido. E assim, gente, quem não gostava daquele peixinho pirata de lá do aquário, sabe? Que tem o olhinho rasgado. É o Gil. Quem não gostava dele? Quem não gostava do Gil? Gente, o Gil, a personalidade dele é maravilhosa. Ele tava o tempo todo querendo ajudar o Nemo, sabe? A saída dele do aquário, mas ao mesmo tempo ele tentava proteger. Então, uma figura ali paterna, não sei. Enfim, muito bom também. Enfim. Aí a gente tem a Era do Gelo com o Diego, todo mundo ama o Diego, assim, a Era do Gelo foi um dos filmes, assim, da DreamWorks que mais ficou famoso aqui no Brasil. Então, eu não conheço uma pessoa que não tenha assistido a Era do Gelo e não tenha se apaixonado pelo Diego. Não conheço. Por favor, se levante a mão aí, se denuncie. Você não gosta de Diego? Qual é o que você gosta? né? Droga! Mas a do Cid também, gente, é os nerdinhos que a gente também gosta, poxa. Mas eu gostava dele exatamente porque ele tinha essa coisa marrentosa, sabe? Muito bom. Adorava assistir. Bom, esse daqui, qual é o nome, amiga? Você que sabe? Piscars, é Zootopia pra adultos. Zootopia pra adultos. Então, na verdade, essa música que a Tiziane falou que tem anime que utiliza. Eu não assisto muito, na verdade, eu gosto de ver o anime e transformar ele em ser zootropomórfico, é um pouco diferente. Tipo assim, o quê? Não julga. Esqueceu a Tartarugas Ninjas. Também não botei, tá vendo? Mas é outro exemplo muito, muito bom. E é uma comunidade também muito grande dentro do furry, tá? É porque tartarugas, por incrível que pareça, são pouco utilizadas. É como eu falei, muitas pessoas utilizam animais com pelos e aí bota lá um gatinho e tal, beleza. Mas agora, sim, exatamente, furry significa peludo. Então acaba que muitas pessoas não colocam, mas sim, também é. E esse daqui eu não assisti, como eu falei, eu gosto mais de ver anime e depois desenhar, transformando eles em animaizinhos. Mas esse daqui é o Zootopia pra adultos, então quem quiser assistir, muito bom. Pela amiga ali, ela adora saber. Mas o que? Tem esse aqui, esse outro anime ele é mais recente, eu também não conheço, mas também, como vocês podem perceber, é uma tigrezinha meio zootropomórfica e também tá ali ligada com um squadzinho, que cada um é um animal, tá bem bonitinho, pode falar. Com licença. Eu não conheço sobre em si, mas pessoas de gato, por exemplo, são muito famosas em anime. Geralmente geralmente são meninos, mas existem os meninos também. Isso vem por causa de uma ligação do shintoísmo japonês. Sim. Que eles reconhecem o outro, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma natureza, não como que nem a gente vê, como a gente chama até de ser inanimado, mas eles acreditam que eles possuem alma. Sim. E por isso já vi muito quadro assim, japonês antigo, que eles colocam animais como gatos, tanucos, não só porque eles eram parte de lendas, né? Sim. Mas também fazendo coisas humanas, como fazer um quadro inteiro de uma cidade que todo mundo está trabalhando, está vestido, né? Fazendo diversas coisas e todos são gatos. Cara, olha que gatos maneiro. mesmo, sabe? Sim, tá vendo? Também um artista, também não lembro o nome dele, mas tem um artista que ele veio pro Brasil e ele tem o costume de visitar diversos países e retratar as pessoas como animais
pela vibe do povo. Então, tipo, ele, claro, tem algumas obras dele bem xenofóbicas, inclusive que ele fez aqui no Rio de Janeiro, mas que ele transforma as pessoas em como ele vê os animais e transforma as pessoas colocando nisso, né? E às vezes no mesmo país, como foi o caso do Rio de Janeiro, que em uma região do Rio mais pobre ele desenhou de uma forma, na região mais rica ele desenhou de outra, como se fossem animais diferentes e esse conceito de raça e de espécie. O que é muito doido, né? Porque entra muito nessa questão da xenofobia. O filme Rio também entra? Também entra. Tudo que tem essa questão dos animais, falando, andando bípede, visto como pessoas, é furry. Rei Leão também? Rei Leão também. Principalmente Rei Leão. Eu acho que eu ouso dizer, inclusive, que a questão do Rei Leão e da maioria das coisas é justamente pela indústria de animação ter a intenção proposital de deixar mais antropomórfico para você ter uma conexão maior. E aí eu acho muito engraçado que é um monte de americano fazendo um animal parecer gente para poder fazer as pessoas gostarem mais e reclamarem de gente gostar dos animais, falando, pô, mas você o que vai muito contra o que aconteceu com a questão desse preconceito gigante que aconteceu em 2002 com aquele episódio. Porque é muito doido, porque, se eu não me engano, a Disney tava no auge, lançando altos filmes de Bambi, já tinha lançado, obviamente, Rei Leão. Então, tipo assim, tava tudo muito em alta com essa questão dos animais e eles estão lá criticando quem tá se vestindo de animalzinho. Poxa, que sacanagem. Fala. Eu queria perguntar a respeito sobre Pokémon e tipo Monstros S.A. Você entrariam nisso ou não? Então, isso é uma questão muito engraçada, porque não são animais reais. Ainda assim entram na comunidade furry? Entram. Com certeza entram. Porque é aquilo. O Monstros S.A. ele é baseado em monstros, são monstros debaixo da cama das crianças e tal. Mas ainda assim são criaturas que não são humanas. Então, como elas não são humanas, mesmo elas também não sendo animais, elas têm uma representação meio animalesca. Então, eles ainda assim são considerados. Eu, pelo menos, quando eu estava conversando com uma colega lá do Canadá, ela estava falando que ela, por exemplo, ela considerava muito Mike Wazowski como se fosse uma visão furry pra ela. Ela gostava muito, é um dos personagens preferidos dela do filme, então ela ainda consideraria como algo de dentro do fandom, e não a parte. Pode falar. Eu só queria falar sobre essa pergunta que você fez, que assim, eu acho Pokémon um caso engraçado. Porque no Pokémon, eu acho que dá pra considerar ele como furry, por conta do sentido que furry tem no nosso mundo, mas dentro do mundo de Pokémon, eu acho que eles não seriam considerados furries, mais porque dentro do mundo de Pokémon todos eles são iguais. Exatamente. E não são animais pra eles. Então, porque não dá pra considerar, porque em Pokémon eles não consideram eles como tipo, nem alienígenas, são deles. Assim, se você pensar que o Deus do universo de Pokémon é um Pokémon, de certo modo os humanos são Pokémons também. Exatamente. Uma coisa que quando ela falou de Pokémon, na minha cabeça veio aqueles treinadores de Pokémon que fazem show, que eles se vestem igual os Pokémon e ele combinando. É como se fosse animaizinhos. São os funcionários dele, ali bonitinho. E assim, como vocês podem perceber, eu sou uma amante de Pokémon, né? Então tem alguns personagens que são, tipo, bem característicos de animais reais. Na verdade, a maior parte do Pokémon é feito baseado na natureza. Então, tipo assim, a gente tem o axolotezinho, a gente tem, cadê? A própria tartaruga representada aqui no Squirtle, mas o quê? Aqui, essa evolução da Eevee também representada como se fosse um cachorrinho. Então, tipo assim, dá pra considerar, porque foi algo baseado em animais no mundo real humano, mas dentro do universo... Você tem um furry muito forte. Agora que o Torracat é literalmente o Torracat não, a evolução dele, no caso. Exatamente. É literalmente um furryzão. Exatamente. Eu também sou cheia de gato, gente, tá assim. Então, assim, pra vocês verem, dentro de um universo, aquilo pode não ser considerado furry, porque aquilo é um universo à parte, é um desenho e tal. Mas dentro daqui, da realidade, que a gente considera como furry, então sim, dá pra considerar também os dois. Tanto Pokémon quanto Monstros S.A. Pode. Vocês já fizeram furries? Oh, God! Calma! Você foi muito além do que eu sei. Tá, não faço a mínima ideia de como te responder isso, mas vamos conjecturar, gente. O que vocês acham? Gente, acho, cara, certo ponto assim, porque a Anubis, por exemplo, é literalmente um chacal antropomorfizado. Ele é descrito como um chacal antropomorfizado. Mas aí você falou do Pokémon, que dentro do universo do Pokémon, aquilo ali eram como se fossem os deuses e então, os egípcios são deuses.
Cara, você levantou um ponto muito forte. Não é? Porque assim... Eu sempre fico confusa com o que eu respondo. Não faço ideia. Porque se eu fosse falar, eu falaria, cara, é furry. Porque eles estão antropomorfizando. Então, caraca, você é o furry mais antigo do que a gente tá imaginando. Olha só. É porque assim, o meu argumento com Pokémon não é nem que eles não são furries, é que assim, é como se fosse uma sociedade furry ideal, onde todo mundo é só igual. Exatamente. Porque assim, todos eles são colocados como iguais, aí pede igualdade no ser humano com os Pokémons. Exatamente. E aqui na vida real a gente não tem esse pé de igualdade com os animais. Na verdade, existe até uma questão de dominância. E no furry isso não existe. A gente é considerado um só. Tipo, a gente trata o animal como se a gente tratasse um ser humano. Sim. Agora, se isso realmente acontecesse idealmente lá naquela época, a gente não sabe. Não tem como saber. A gente não tem nenhum datamento sobre isso. Não, mesmo sem datamento, falando de você. Ah, não, eu consideraria, como? porque, cara, eles utilizavam, assim, porque pra eles tinham alguns, eu não faço a mínima ideia de nada, assim, egípcio, não faço ideia de como era antigamente. Mas eu sei que a maioria deles utilizavam tinham deuses que tinham características mistas de vários animais. Então aquilo ali ainda assim era um ser animalesco. A figura do gato é sagrada. A figura do gato ainda é sagrada, né? Então, assim, é uma simbologia muito grande. E se vocês forem ver, a maioria dos sarcófagos deles ainda assim tem aquelas tumbas com o desenho de orelhas de gato, tem a questão do focinho, do chacal também, tem o focinho bem característico, então é bem capaz de ser considerado também. Eu não sou especialista do assunto, mas para eles não era algo, até por causa de uma conexão com o animal só, talvez, ou por causa de diversão. Para eles estava muito bom, para um divino, né? Sim, exatamente. Por isso que é difícil colocar, por isso que eu fico meio assim, porque também é uma coisa muito antiga. Eu não tenho acesso a isso, eu nunca estudei isso, então muito bom, muito obrigada, vai me ajudar a pesquisar sobre. Mas aquilo é muito mais de opinião pessoal do que de história mesmo. É algo muito recente o furry. Na verdade, eu queria comentar um negócio que assim. Eu acho que a gente pode abrir o debate disso, até porque, como parte do NEP, eu sempre vivo e falo, Shakespeare é fanfic. Eu falo isso tranquilamente, mas se eu falo isso na frente de um professor, leva um tapa na cara. Por quê? Porque o conceito de fanfic naquela época não existia. Então, eu categorizar isso como fanfic não é certo, entende? Exatamente. Então, eu acho que a gente categorizar no caso, a mitologia egípcia, que você perguntou, se os egípcios eram furries, eu acho que a gente tem que parar e pensar nessa situação, de que na época não existia o conceito de furry, mas a gente pode muito bem parar e pensar, será que existe algo semelhante? Porque então, talvez se parasse para fazer uma pesquisa meio histórica da representação dos animais para eles na época, pegar, enfim, o que tiver arqueológico aí, pesquisar, a gente dá uma pesquisa muito boa. Então, assim, eu acho que é muito na coisa de talvez não seja furry como a gente conhece, do categorizar. Exatamente. Mas existe essa relação de que isso, que a visão que o furry tem dessa aproximação com os animais, dessa visão, também era representada naquela época. Já existia esse contato do ser humano com o animal. Exatamente. Então, eu estava lendo um artigo sobre a comunidade furry para poder montar essa palestra. E eles até estavam falando sobre essa questão da aproximação com o animal. E que pode até sim ter vindo dessa época, porque aquilo, tinham muitos animais, obviamente não só antigamente, que eram tratados como seres divinos, assim como também na China, muitos animais, ou até mesmo animais que não existem como dragão, são considerados algo muito divino para eles, são considerados tipo assim, esse aqui é o ano do tigre, então o tigre é que vai reger a minha vida esse ano. Então, assim, é algo muito sagrado. Então, pode ser que também tenha vindo daí boa parte da base furry, mas é aquilo, o que a gente conhece é o que a gente conhece de 1980 pra cá. Então, é muito legal quando a gente explorar sobre essas coisas mais antigas, porque realmente faz parar pra pensar o quanto a sociedade não muda, ela só reinventa as coisas que já existiam antigamente, tá? E basicamente é esse também o conceito de fanfic, tá, gente? É literalmente você pegar algo que já existe e reinventar. Pode falar. Assim, furry, no caso, é o animal antropomorfizado, isso. É difícil a palavra. É difícil. É difícil a palavra, mas e como é que é a relação dos furries com, por exemplo, a sereia, que ela é metade peixe, metade humano? Então, tem uma relação tranquila, porque você pode incluir, por exemplo, porque aquilo é metade peixe, é um humano metade peixe, ele não seria considerado um ser furry. Porque é aquilo, é uma mitologia, na verdade vem de uma mitologia. Então é algo completamente à parte do conceito de furry. O que, por exemplo, a gente poderia colocar junto é, sei lá,
eu acho que eu já vi algum furry assim, alguma fursona assim, que era basicamente um peixe, ele tinha guelcas assim mais externas, tinha as nadadeiras, mas era de pernas humanas. Ou, enfim, de algum outro animal, eu não lembro agora. Por que eu vi isso? Mas é inversa. Então, sim, se a pessoa também fizesse, sei lá, cauda de peixe com a parte de cima de algum outro animal, também seria um ser furry. Agora, as sereias em si é uma mitologia, então desatrelado. A Júlia pediu pra você escutar o áudio dela, que ela... Agora? Sim, porque ela mandou um áudio rebatendo meu argumento. Oh, Lord! A briga de nerd, coordenadora de nerd. Tá, vamos lá. Mais ou menos, sobre o que a Tice falou, porque se você pensar bem, quando você tem, por exemplo, um historiador descobrimos o câncer e aí a gente começa a olhar o passado e achando pessoas que morreram de câncer, só que na época não sabia que era câncer. A gente vai falar que, porque não existia câncer na época, porque a gente não sabia o que era, não tinha rótulo, a gente não pode rotular agora, entendeu? Acho que fica difícil. Então acho que sim dá pra botar furry, sim dá pra botar fanfic e tal, porque é sobre conceito. Só que o conceito não existia na época, não quer dizer que a prática do conceito já não estava sendo usada, sabe? Amiga, nisso eu concordo, só não concordo com o exemplo que você usou. Mas... Obrigada. O exemplo foi ruim, eu amo você, mas o exemplo foi ruim. Eu concordo com o que ela disse. Assim, em partes, eu acho que a gente... se a gente olhar pra parte acadêmica, eu já não concordo tanto. Eu vou ter que olhar, eu vou ter que... Aí lembrar do Cristiane. Mas que, assim, em partes, a gente pode botar como uma coisa errada. Eu concordo com a ideia de que eu falo particularmente sempre, como eu falei, que Shakespeare é fanfic, né? Mas eu discordo mais ou menos um pouquinho. Mas foi um bom argumento, péssimo exemplo, tá? O exemplo foi péssimo. Gente, desculpa aí, Júlia. Não tem como, por mais que não tenha sido considerado uma coisa com enfim, eu fiquei meio pensando. Mas enfim, voltando ao nosso de furries. Voltando na verdade pra cá, eu quero terminar de falar de cada um deles. Então assim, muitas pessoas gostavam de Era do Gelo, continuam gostando e não se consideram furries, são furries. A mesma coisa com Kung Fu Panda. Quem nunca gostou daquela tigresa linda e maravilhosa do filme do Kung Fu Panda? Ela é maravilhosa. Eu gosto mais do panda, mas enfim, eu gosto de seres bobinhos, ele é muito bobinho. A Gretsuko também é furry. É um furry assim, mais voltado para aquela característica mais cartoonizada mesmo, mas ainda assim é um ser antropomórfico, porque a Gretsuko, ela tá vestida como ser humano, ela tá vivendo relações de seres humanos, trabalha, enfim, então sim, a Gretsuko é um caso que eu acho engraçado, porque é um pouco parecido com o Star, porque assim, embora eles sejam essencialmente furries, eles fazem, é como se fosse um furry reverso. Você usa esses personagens, esses animais antropomorfizados, para debater temas muito humanos. Muito. E Star tem muito disso, assim. Eles são os animais antropomorfizados para discutir sobre a bestialidade do homem. Exatamente. Como ser humano, no caso. Exatamente. A Gretsuko faz exatamente a mesma coisa, um pouquinho mais comédia, mas sim, faz. Mas faz. Mas é bem legal. Inclusive, quem não vê tem na Netflix, gente. Muito, muito bom. Então, Hello Kitty também é... Hello Kitty também é furry, tá, gente? Olha só, cada um deles é um animalzinho. A Hello Kitty é a gatinha, a My Melody é um coelhinho. Tem o Cinnamon Roll não é um coelho, ele é um cachorro. Entendeu? Então, sim, cada um deles ele é um cachorro. Ele é um cachorro, se chama Chubby Dog no site oficial da CIU. Ele é um cachorrinho gordo. Ele é um cachorrinho. Batsmaru é um pinguim. Então, cada um deles é um animal, sim. O choque. Cara, ele não é um porco? Aquele desenho do pinguim que o Não. Sim, parece um Backyardigans é furry? Hã? Backyardigans é furry? Cara, gente, a gente tá indo muito longe. Vamos com calma. Cara, porque você tá pegando ali, poxa, um pinguim, você tá pegando uma formiga, você tá pegando, então sim, mais infantilizado, mais utilizado, né? Não bota isso na comunidade furry não, tem muita utilidade de forma errada. Cara, eu acho que o exemplo que é sempre muito esquecido, que eu acho mais sensacional, é Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, gente. Gente, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho tá com... Olha, gente, esse filme é maravilhoso. Obrigada, eu realmente esqueci. Mas nossa, gente, o lobo mal. Total furry. Total, aquele lobo. O bode! Gente, o melhor personagem do filme, bode! Gente, aquele filme é muito bom e realmente é furry. Total. Representação muito boa do furry.
Esqueci o nome do desenho, fala. Incrível Mundo de Gumball. Obrigada, porque eu não assisto, meu sobrinho que assistia. E depois que ele começou a assistir, ele me falou, tia, é um casal de um coelho e um gato. Aí eu, hã? Realmente é um coelho e um gato. E que adotaram um peixe. Aí eu, tá. E aí eu comecei a assistir o Mundo de Gumball um pouquinho. Por causa dele eu falei, gente, mundo furry total. São vários animaizinhos. Ah, Peppa Pig também, tá? Peppa Pig também. Infantil, não bota, mas é também. Mas é também. Fala, você ia falar? Não, eu preciso falar do coelho, do gato que adotaram um cachorro. Um peixe. Ele é animal gostoso. E essa ideia de que pegou. Não, agora a gente tá chocada, porque eu não sabia que o Darwin era um animal de estimação. Ele é um animal de estimação. Que casou perto de outra amiga. Tanto ele é animal de estimação que ele é o Darwin Número. Porque os outros peixes morreram. Gente, eu nunca parei pra assistir ele todo. O T-Rex enorme. Não, é o T-Rex enorme. Tem o ursinho feito de papel e a namorada do Gumball. É um amendoim. Maluco. Deixa eu ver. Aquele que é o Chão Carneiro e a Fuga das Galinhas também. Também. Fuga das Galinhas. Gente, todos esses filmes que vocês pensarem que tem animal de duas pernas falando, tendo dilemas humanos, é tudo fácil. Eu só consegui pensar em um desenho. Meu amigo da escola é um macaco. Eu amo esse desenho, e sim, totalmente. Tem vários animais ali zootropomorfizados. O cara, ele vai viver no meio de uma comunidade que só tem animal da escola. Então, sim, totalmente, total. Muito bom, muito bom. Alguém tinha levantado a mão? Quem levantou a mão? Acho que ninguém levantou. Tá. Enfim. E por último, um dos meus fandoms preferidos, que é My Little Pony. Gente, My Little Pony é, assim, uma comunidade do fandom meio à parte, porque a gente gosta de coisas mais fofinhas. Mas eu gosto muito porque, literalmente, são cavalinhos que estão ali vivendo de forma bípede, não bípede, porque de vez em quando eles estão andando em pé, de vez em quando não. E que estão vivendo muitas aventuras e muito tem um filme, né, da My Little Pony, mas a gente sabe, My Little Pony. Aí eu sou obrigada a revisar também. Enfim. Aí tem um filme, inclusive, que é a Twilight, ela vai pro mundo dos humanos, e no mundo dos humanos, os humanos remetem unicórnios, cavalos e tal. Se eu te disser que não é um filme, é todo um universo com quadrinhos. É todo Sim, um universo. é tudo. Desenhos, Isso que eu ia falar. Eu tava querendo tem linha de doutorado, exatamente, tem tudo. É literalmente um outro universo. Não satisfeito com a humanização dos cavalos, quando elas invocam o poder delas, elas viram metade cavalo também. Não metade igual um centauro, mas tipo, cresce as orelhas e o rabo. É o da bípede, né, também. Então, é um grande universo, assim, de My Little Pony. Eu sou mais do clássico, eu gosto mais de assistir Eu nunca vou saber disso, gente. Não, nem mostra pra ela essa gravação, tá? Mas assim, mas realmente também é um filme que faz muito parte. E que assim. Não tem nem idade pra ver isso, não. Então, tipo assim, eu também é um filme que faz muito parte, assim. Quem gosta muito dessas coisas um pouco mais fofinhas. Por exemplo, eu gosto muito de My Little Pony, gosto de Agretsuko. E também gosto, na verdade, de pegar desenhos que já existem, ou até mesmo, como eu falei, pegar artistas K-pop e já fazer desenhos mais específicos, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas que também faz parte de furry. Querendo ou não, você tá ali criando um outro ser completamente diferente. Então, não é um desenho, é um brinquedo. Sylvanian Families são Sylvanian Families. Bota todo mundo na comunidade furry, porque assim, todos os Sylvianzinhos, gente, são animaizinhos antropomorfizados, porque eles estão tomando banho, entendeu? Brincando em sociedade. Aprendendo, dando aula. Gente, sério, caríssimo, porém acho muito fofinho, mas não muito caro, não teria pelo dinheiro. Mas também, tá incluído. Então pra vocês verem como, cara, furry tá em todo lugar e às vezes a gente não faz a mínima ideia porque a gente não entende o conceito. E o conceito é literalmente você pegar todo e qualquer animal e transformar ele ou colocar características humanas nele. Então, é isso, gente. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm mais algum comentário a fazer. Eu queria fazer um comentário, mas voltando ao assunto que vocês falaram sobre o infantil, né? Então, a gente tem que lembrar também que tem a questão da religiosidade, porque o Egito está na África e religiões de matrizes africanas, muitos deuses são representados por animais. Exatamente. Tem isso. Tem essa questão da religiosidade, mas que ainda assim faz parte de uma certa conexão, como eu estava falando antes, porque tem essa questão da espiritualização dos animais. Então pode ter sim uma certa conexão, mas a gente não pode falar, tipo,
sei lá, os egípcios eram furries porque eles tinham essa conexão com animais. Não é bem assim que funcionam as coisas. Porque como é algo muito pop, poxa, por mais que tenha surgido em 1980, é pop, é recente, não dá pra gente colocar ou categorizar algo que veio antes disso como furry. O que a gente consegue é pegar o que a gente tem documentado e categorizar como furry. Agora, antigo, a gente pode só estudar e, assim, imaginar. Fazer exercício da imaginação, que é o que muita gente faz, inclusive, com coisas antigas, quando vai trazer pra agora, ou comparar o antigo com agora. É isso que muita gente faz. Nesse de pegar coisas antigas e trazer pro contemporâneo, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma puta comunidade no Tumblr que chipam o Aquiles com o Patroclus. Sim. Tem várias fanáticas. Então, na reunião de 8 horas... Então, a gente teve uma reunião hoje, 8 horas da manhã, sobre mitologia grega, né? E aí, elas duas, a Tícia e a Júlia, estavam falando exatamente sobre a canção de Aquiles. E falando sobre o relacionamento deles de Patroclus e Aquiles. E assim, gente, inclusive quando eu estava lendo, eu super fiquei doida, porque, gente... O Aquiles com 3 cenas dele tendo mais química que todos. Exatamente. Aquiles com aquela mulher lá. Então, realmente, também é algo que faz parte. Exatamente, a gente tem essa questão, porque é algo que foi feito numa época muito passada. Então não dá pra gente colocar tudo que é contemporâneo dentro dessas coisas do passado. É muito difícil a gente fazer isso. A gente vê muito isso na literatura. É difícil você pegar a mesma categoria, por exemplo, o que é fanfic? A gente pegar e categorizar como, sei lá, por exemplo, pegar o Shakespeare e categorizar como fanfic, e a gente não tem como dizer isso, a gente só pode conjecturar e imaginar, entendeu? Talvez uma que a gente poderia colocar como uma ação, por exemplo, de fanfic, é Don Quixote, que inclusive quando a gente fez uma apresentação do Tic-Tac, uma professora chegou e falou, nossa, Don Quixote faz isso. Quando termina o livro do Don Quixote de La Mancha, ele instiga o leitor a criar uma história usando os personagens e o universo de Don Quixote. Então isso seria um tipo de prática de fanfic, mas que na época não existia. Mas que a gente pode sim falar que sim, ele pediu pra fazer uma fanfic porque você já tem um universo pronto e ele pediu só pra você recriar. Porque inclusive toda a base de Don Quixote é exatamente essa questão de ter surgido uma outra história dentro da história, então tem muito a ver com isso. Acho que foi um pouquinho do assunto, mas é isso, gente. Eu queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Quem não conhecia, conhecido. Quem já conhecia, que tenha se divertido. Porque eu sei que é difícil ter esse espaço. Então, é isso, gente. Obrigada. Essa foi para não ter, né? Então, isso. Obrigada, gente. Se quiser, tem água, tem café, tem tudo.